Agora é a parte 2 do vídeo. Aquele vídeo tava ficando muito grande. E aí agora nós vamos fazer esse oitavo quesito. Escreva os polinômios a seguir na forma fatorada. Daquela mesma situação, né? A gente tem que se ligar que aqui é a raiz e aqui também. Então, qual é a raiz de 9? 9x ao quadrado. A raiz é 3x. Aqui, ó, coloca menos. Quem é a raiz de z ao quadrado? Z. E aí eleva ao quadrado. Para saber se é um trinômio perfeito, nós temos que fazer aquela situação do quadrado da soma, tá? Que é quadrado do primeiro, deixa eu ajeitar esse 3 aqui que ficou muito feio. Quadrado do primeiro, mais, acho que não vai caber aqui não, está mais para baixo. Quadrado do primeiro termo, né? E aí a gente tem que colocar entre parênteses, porque o quadrado está servindo tanto para o x quanto para o 3. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo, que é o 3x, mais, vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. E olha, a gente tem que prestar atenção aqui. Lembra? Eu falei esses aqui, ó. Quanto é que vai dar isso aí? Isso aí vai dar 9x ao quadrado menos 2 vezes 3, 6 x z mais z ao quadrado. Então, ó, resposta é que é sim um trinômio perfeito. Aqui o 81, do mesmo modo, né? A raiz está aqui. Quem é a raiz de 81? 9x. Agora é mais, ó. Mais 2y elevado ao quadrado. Bora ver se é um trinômio perfeito. Do mesmo jeito, o quadrado do primeiro termo, vou colocar mais para cima. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. E aí a gente calcula 9 vezes 9, 81, x ao quadrado, mais 2 vezes 9, 18, 18 vezes 2, 36, xy, mais 2 vezes 2, 4, y ao quadrado. Ó, deu igualzinho, tá vendo? Então, é um trinômio perfeito. Nessa letra aqui, nós temos uma diferença de quadrado. Como? Aqui, ó. Aqui. Então, vai ficar 4x menos 5. Não, 4 não. Vai ficar 2x menos 5 e 2x mais 5. O nome dessa forma é diferença de quadrado. Aqui, ó, isso aqui é um produto notável. Desenvolva o cubo da soma ou da diferença, ou da diferença
de dois termos em cada item apresentado a seguir. Então, como é que fica isso aí? Qual é a fórmula? A fórmula é assim. O cubo do primeiro termo, o cubo do primeiro termo, vamos lá. O cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o quadrado do segundo termo, mais o segundo termo ao cubo. Quando a gente resolve essas situações aqui, né? Aqui nós temos uma potência. Deixa eu ajeitar esse mais aqui, pra ficar mais bonitinho. E aí, a gente faz daqui forma: x ao cubo mais 3 vezes 1 é 3x ao quadrado, mais 1 vezes 1 dá 1. O resultado vezes 3 dá 3x, mais 1 ao cubo é igual a 1. Tá aqui a resposta dessa letra. Na letra B, nós temos o cubo do primeiro termo menos, ó, tá vendo aqui? Menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. Então, vai ficar 4 ao cubo, dá 64. 64x ao cubo, menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes dá 48. 48 x ao quadrado y, mais 3 vezes 4, 12, xy ao quadrado, mais y ao cubo. E aí, ó, aqui é a solução. Vamos lá, pessoal. Esse é assim: z ao cubo, primeiro termo ao cubo, menos, ó, menos 3 vezes o cubo do primeiro termo vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao cubo, mais o segundo termo ao cubo não, ao quadrado. Eita, pessoal, peraí. Primeiro termo ao cubo, mais 3 vezes o quadrado do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo, vezes o quadrado do segundo termo, vezes o segundo termo, 3b, ao cubo. A resposta vai ser, a gente tem que prestar atenção, né, nas potências. Então, aqui repete z ao cubo, mais 3 vezes 3 dá 9,
z ao quadrado, mais 9z, peraí, 9z, antes do z vem o b, né? bz ao quadrado. Ajeitar esse b. Aí agora aqui vai ser, ó, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. B ao quadrado z. Que é um mais. Mais 3 vezes 3, né? Que 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aqui vai ser 27 b ao cubo. E aí, ó, pessoal, tá a resposta. Então, usando a evidência de fator comum, fatore as expressões a seguir. Nós temos que encontrar o que eles têm em comum. Aqui eu tenho 5, né? Vamos lá, de novo. 5. Quantos x eu tenho? 3x, né? Vezes x. Mais 3 vezes 15, 3 vezes 5 dá 15. Então, eu tenho aqui, ó, 5 vezes 3 vezes x, mais 5 vezes 7 vezes x. O que é que eles têm em comum? O 5 e o x. 1x. Então, como é que fica? Colocamos evidência 5x e dentro, aqui fica x ao quadrado mais 3x mais 7x. Porque quando eu faço o chuveirinho, eu volto a ter o polinômio de cima. Agora, na letra B. Quem é que tem em comum? O que é que eles têm em comum? Os dois. Vamos lá. Então, pessoal, nessa letra B, eu fiz a decomposição para vocês entenderem. Para eu escrever 24, eu tenho 12 vezes 2. Tá vendo? Que dá 24. Para eu ter A ao quadrado, é A vezes A. Eita, tá me apagando. A vezes A. Tá aqui. Para eu ter 12 vezes 5, né? Eu tenho 60. Para eu ter 60, eu tenho 12 vezes 5. Também tá aí. Para eu ter A ao cubo, eu tenho 3A. A vezes A vezes A. E para ter o B ao quadrado, eu tenho B vezes B. Agora que a gente conseguiu fazer a decomposição para ver quem é que a gente vai colocar em evidência, quem é que dá para colocar em evidência? Dá para colocar quantos A? Dá para colocar o 12, né? Deixa eu colocar aqui o 12. Dá para colocar em evidência o 12. Os 2A aqui. Dá para colocar o 12 e o 2A. Então, como é que fica? 12 ao quadrado. Abre parênteses. Quem é que sobra aqui? 2B menos 5 AB. A gente esqueceu também de colocar em evidência o B, ó. Então, ó, aqui tá faltando um B e depois abre parênteses. Pronto, pessoal. Essa é a forma correta de se fazer. Então, pessoal, nessa letra C nós temos que lembrar em relação ao agrupamento, né? Como é que fica? Quem é o fator comum que tem aí? O fator comum que eles têm é o 5x.
Dentro do parênteses vai ficar o A mais 1. O A mais 1. Menos, quem é que eles têm em comum? O 3. Dentro do parênteses vai ficar o A mais 1. Aí agora a gente vê quem é que eles têm em comum, que é o A mais 1 e o 5x menos 3 a gente coloca dentro do parênteses. E esse aqui, pessoal, é aquele que eu expliquei para vocês. Ó, é um trinômio, mas não é perfeito. Então, como é que a gente resolve? A gente tem que se ligar aqui, ó. Qual é o número que eu multiplicando por outro eu tenho 12 e eu subtraindo eu tenho 4. Então, como é que fica? Olha como é que a gente faz. X menos, fecha parênteses, x mais, fecha parênteses. Qual é o número que eu multiplico por outro para dar 12? 6 vezes 2, né? Então, aqui pode ser o 6 e aqui pode ser o 2. Por quê, tia? Porque, vê só, se eu fizer o chuveirinho x vezes x, eu tenho x ao quadrado. Se eu fizer mais com mais, dá mais 6x, né? Porque é o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo. Agora, o segundo vezes o primeiro. Menos 2x, menos com mais, menos 2 vezes 6, 12. E aí, ó, a gente vai fazer essa subtração. 6 menos 2, 4x menos 12. Essa aqui é a solução. Deixa eu ajeitar esse x. Pronto, pessoal. Por hoje fica por aí. Depois eu faço... Deixa eu ver essa outra conta, a letra B aqui. Aquela mesma coisa que eu disse pra vocês. Quem é que esses dois aqui têm em comum? Esses dois aqui, ó. Tem em comum. Então, vamos lá. Para eu ter 20, eu vou fazer 5 vezes 4 vezes A. Menos. Para eu ter 15, eu vou fazer 5 vezes 3. E aí, como é que fica? Quem vai ficar em evidência? Vai ser o 5, né? Então, aí eu coloco 5 em evidência dentro do parênteses, né? O 5 que vai ficar em evidência vai ficar o 4A menos 3. Já aqui, né? Vai ficar... quem é que eles têm em comum? O B. Vai ficar o B, abre parênteses, 4A mais 3. E aí eu percebi que eles têm algo em comum. Então, como é que fica? Vai ficar aí, pessoal. 4A menos 3 menos 5 menos B. Essa é a resposta final. Espero ter conseguido dar uma ajuda aí pra vocês. Qualquer coisa é só falar, tá bom? Boa noite.